Pronto, estamos aqui. Aí vocês estão vendo aí, né? Você converteu para PDF, foi? Você puder, assim, dar um zoom bem grande, assim, para que a gente possa ver cada linha do alfabeto. Então você vê nessa tabela aí o, o alfabeto grego, né? Como ele ficou no período clássico, né? Ele com 24 letras. Ele já teve, né, letras a mais, mas esse aí acabou se consagrando como o alfabeto grego assim principal. Então, se você for procurar, né, fazer um estudo histórico do alfabeto, você vai ver que houveram vários alfabetos semelhantes e esse aí foi o que acabou prevalecendo. Aí vocês estão vendo aqui, temos 4 colunas, né? Uma coluna são as letras maiúsculas e minúsculas. A outra coluna é o nome da letra em grego, como essa letra era chamada. A outra coluna é a transliteração da palavra, do nome, né, da letra, né, para caracteres romanos, para letras romanas. E aí, a quarta coluna é uma tentativa de explicar para você como é que é a pronúncia, como é que era a pronúncia dessas letras no período clássico. Uma pronúncia mais reconstituída ou reconstruída. Depois a gente vai debater a questão das diferenças dessa pronúncia para uma pronúncia moderna ou dessa pronúncia para uma pronúncia koiné, né? Mas por enquanto a gente vai tentar começar a fazer essa pronúncia, né, como se for a pronúncia tentando chegar a uma pronúncia mais clássica, né? Então aqui, ó, você vai, estamos indo aqui para a primeira linha, né? Então você tem que ler aí, ó. Não, você tem que ler, né? Alpa, né? Alpa tem som de quê? A. Alpa tem som de quê? A. Então tem um som breve e um som longo. A. Como na palavra, por exemplo, em altar. Altar, né? Tem um som aberto, né? A. Alpa, A. A segunda letra é o beta. E aí vocês podem tentar dar um zoom um pouco maior, Márcio, se você quiser dar um zoom assim bem grande, que a gente consiga ver as letras assim o maior possível, deslizando, né, a tela. É o máximo de zoom que eu dei. Se eu der mais, vai sair do foco. Você vai ver, eu vou dar zoom agora, peraí. Bom, tá bom. Bom, eu não sei se não é o máximo de zoom. Realmente, o máximo que eu consigo de zoom é isso aí. Mas aí, então, as pessoas têm que depois tentarem observar o material, né? Observar o material. Também, quando você está na videoconferência, você pode, usando os 2 dedos, fazer assim um movimento de pinça na tela, e aí você consegue dar um zoom melhor para poder visualizar as letras. Então, olha, a primeira letra, alpa, alpa. Tem som de A. Segunda letra, beta, beta. Tem som de B, B. A terceira letra é gama, gama, gama. Tem som de Gá, Gó, Gu. Mas antes das letras gama, capa, xi e ki, o som pode ser um som assim de NG, como na palavra sing em inglês, ou na palavra angelos, angelos em grego, angelos. Depois a gente vai ver mais exemplos.
Então essa letra, normalmente ela vai representar dois sons, um som de g, 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 ou um som de letra gama. No grego moderno ela representa outros sons, mas no grego koiné, no grego clássico, representava esses dois sons basicamente, o som g, g e o som Continuando, delta, delta vai ser delta, delta, delta. Delta vai ter um som de D, delta, delta, delta. Na sequência tem um epsilon, epsilon, tem um som de E, como na palavra medo, medo. Então, normalmente é um som fechado e breve. Assim, epsilon, epsilon. Pergunta? Sim, Eduardo. Você falou na aula passada que o epsilon, ele era fechado no grego antigo e que o grego moderno meio que abriu ele como o do carioca. Como é que fica no grego moderno a diferença entre o epsilon e o eta? O que aconteceu foi que o eta mudou bastante. O eta virou ita, ita no grego moderno. Então o eta ficou com som de i. De tal maneira que se você for fazer, quando eles fazem a transliteração, melhor dizendo, do grego moderno, eles usam a letra I para fazer a transliteração da letra eta. Tudo bem? Mas aí, a ideia é que o Y era o E breve, ou E breve, e o eta era um E longo. Então, o Y era sempre um E breve, breve, enquanto que um eta era sempre um E longo. Algumas pessoas vão querer pronunciar diferente, vão querer pronunciar o Y como se fosse E, e vão querer pronunciar o eta como se fosse um E, ou como se fosse um EI. Então vai haver essa variação entre pronúncias de pessoas que defendem, né, pronúncias diferentes. Mas no grego moderno ficou entre I, a variação. Aí depois do Y, você tem uma letra que ela é dupla, é uma consoante dupla, que é o zdeta. Então, as pessoas, elas é como se fosse uma sequência de sigma, delta, né, que o de SD, que vai pronunciar, vai acabar aparecendo um ZD. Isso numa pronúncia reconstruída mais antiga, mais clássica. Então, o nome da letra seria zdeta. Mas a gente aqui no Brasil não costuma pronunciar essa palavra, essa letra dessa maneira, o som dessa letra dessa maneira. A gente costuma pronunciar dzeta, como se fosse um DZ. A gente costuma aqui pronunciar essa letra como se fosse assim, dzeta, semelhante um pouco ao italiano. Então, se você for, a maioria das pessoas vai pronunciar esse aqui no Brasil como se fosse dzeta. Vocês estão entendendo o problema? Aí aqui a linha, a visualização talvez não esteja mostrando, mas no final eu botei ou DZ. Então a pronúncia que a maioria dos brasileiros vai defender seria essa DZ. Mas assim, quando você vai ver assim o método, né, ele fala
Em inglês ele fala assim, olha, é como no som de wisdom, wisdom. Aí eu botei aqui um exemplo, desdém, 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 para vocês tentarem pegar o som. Desdém, desdém. Então seria zd, 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 zdeta, zdeta. Mas no grego moderno isso simplifica para um som de Z. Então, no grego moderno, o nome dessa letra é zita, zita. Aí a próxima letra, sim, é o eta, né? Então, eta. Então, é sempre longo. E aí o pessoal que deve, os erasmianos, eles às vezes variam entre e, o ei, né? O é. Enquanto que as pessoas que trabalham com mais classicistas, eles defendem, né, um é longo, né, e aberto, né, então o nome da letra seria eta, eta, mas os gregos, eles pronunciam essa letra ita, ita, pronunciam com o som de i, então eu botei aqui, por exemplo, na som da palavra atleta, atleta, atleta. Aí, na sequência temos a letra teta, teta, teta. Aí a letra teta é para ser formada por um som de T mais aspiração, ou um som de tal mais aspiração, um tal aspirado. Aí aqui no exemplo aí eu digo assim, como no top. Melhor dizendo, mas na verdade não era para ser no top, era para ser assim, como em top, 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 top. Então a palavra em inglês, top, top, top. A palavra em inglês top, ela começa com uma aspiração, com um T aspirado. Então é top, top, top. Então, as pessoas que defendem uma pronúncia mais reconstruída, mais antiga, mais clássica, vão fazer assim, ta, 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 ta. Enquanto que as pessoas que defendem uma pronúncia mais moderna ou mais erasmiana vão pronunciar como se fosse um T interdental, um TH interdental do inglês, como em thank you, thank you, thank you. Perceba que a língua vai aqui nos dentes, né? Thank you, thank you. Então você vai encontrar muitos materiais que vão defender, não, fale como se fosse o TH do inglês, em thank you, em thing. E esse é o som que no alfabeto fonético internacional a letra teta representa, e também é o som que é usado no grego moderno para essa letra. É um som interdental. Então no grego moderno essa letra se chama theta, 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 um som interdental. Theta, theta. Seria um T com a língua presa, né, que a gente diz. Aí, na sequência, deixa eu ver se eu consigo. Você está abrindo aí como se fosse no. Então, não sei se é o mesmo documento compartilhado. Deixa eu ver aqui. Se for, eu vou mudar aqui. Isso, é o mesmo. Vocês. Deu certo. Foi como eu não planejei, mas foi como eu estava esperando. Aí aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Eu modifiquei. Isso que você está mostrando, eu posso modificar no meu computador. Bom, então eu mudei aqui, como em top, 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 top. O problema é porque você tem que saber que esse exemplo não é em português. Esse exemplo top é um exemplo em inglês. Então, assim, se você fosse fazer uma transcrição fonética disso aqui, seria alguma coisa assim, né? Um T com H aspirado, né? Aí talvez vou botar até um A e aí um P, não, deixa eu ver aqui, seria às vezes aparece assim
às vezes assim, aparece assim um A assim, não é assim, deixa eu ver aqui. Seria uma coisa assim, top. Então, às vezes assim você encontra assim, né, essa transliteração assim semelhante como essa assim, um top em inglês, uma transliteração com símbolos fonéticos. E o thank you, né? Você vai, às vezes você vai encontrar assim, uma transliteração que usa o theta, né? Aí usa assim, tipo um, uma mistura de A, E, né? E aí o N, e aí eu boto assim uma coisa assim, meio G e um K, né? Thank you, uma coisa assim, né? Quando você vai assim, ver assim, thank you. Seria isso aí uma transliteração, né, do thank. Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse som tem em espanhol também, é parecido, em galego também. Sim, claro. É o Cecílio, acho que é Cecílio, né? Se você for ver assim o Atenazi em espanhol, que eu não compartilhei com vocês, ele coloca assim a letra C, né, ou a letra Z, né, para poder dizer assim, olha, esse som, eles têm o som como a letra C, ou como a letra Z, né? Esse som de th, né? Th. Então você, se você já conhece espanhol, você vai conseguir usar esse som também. Mas, como eu disse, ele é um som que ele é posterior, tá? Ele está mais para coiné, ele está mais para o moderno. Não é tão assim antigo. Então, quando você puxa para a pronúncia mais antiga, você não vai pronunciar interdental, você vai pronunciar th, não, melhor, t. Então, você vai pronunciar teta. Continuando. Aí na sequência tem o iota. O iota tem som de I, né? Um I, como por exemplo em biologia, mas pode ter um som mais longo, assim, um um som mais longo. Então, só que vai ser representado também pela letra I. E aí o som I, a letra I também pode apresentar semivogais. Como assim? Jesus. Eu não botei aqui o nome, mas depois vocês pesquisarem, às vezes eles representam semivogais. Semiconsoantes, semivogais. Como ia. Como um I mais fraco, né? Um I mais fraco. Como na palavra Yankee, iate, às vezes que a gente representa uma palavra que a gente represente por Y. Aí o capa, na sequência, o capa, né, vai ter o som de K, sem aspiração, né? O som de K sem aspiração. Então, assim, pense na palavra canônico, por exemplo, né? Canônico. Então, o som de capa, né, vai ter um som de K ou de C, né? Se quiser editar aqui, vou botar aqui ou C, né? O som de K ou de C sem aspiração. Então é Kakoku, né? Kakoku. Nunca vai ser C, si. Mas quando você vai fazer assim, as transliterações, quando você vai traduzir uma palavra do grego para o português, às vezes acontece mudança de você representar a letra K pela letra C, e devido às adaptações ortográficas brasileiras, às vezes você vai pronunciar de uma maneira diferente. Na aula passada, tinha uns colegas chamando o personagem de Diqueópolis, mas não precisa chamar o personagem de Diqueópolis.
você poderia chamar o personagem de Diceópolis, adaptando, né, o nome dele ao português, a ortografia e a fonética do português. Aí aqui continuando, lambda, lambda. O lambda, né, ele tem um som bem simples, né? Lambda, lambda, lambda tem um som de l, 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 como na letra L, né? L, l. No grego moderno, ele pode ter um outro som mais palatal, como lh, lh, como LH, mas é só no grego, mais no grego moderno, que ele vai ter esse som mais palatal, LH, lh. E por isso, no alfabeto fonético internacional, a gente às vezes usa ele para poder representar o som lh. Oi? Tomada dele. Pronto. Eu tô ligando aqui um ventiladorzinho. Se vocês se incomodarem com barulho, me avisem, ok? Se estiver vazando muito barulho para vocês. Não é um ventilador muito grande, é um ventilador pequeno. Tá incomodando vocês o ventilador? Não. Não, né? Tá, ó, tranquilo. Não tá não. Tudo bem, né? E aí, então, a gente... estamos no lambda, né? Agora, mi, mi, mi. A letra mi, ela também não causa muitos problemas. A letra mi, ela vai ter o mesmo som da letra M, mas normalmente ela não vai nasalizar assim, da mesma forma, as vogais, como acontece no português. Então, mi, mi, sempre vai ser assim, ma, me, mi, mo, mu, mas não vai nasalizar tanto quanto o M nasaliza, né, algumas vogais em português. O N, da mesma, ou melhor, nu, 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 da mesma forma, não vai ser nasalizar, não vai nasalizar as vogais anteriores, da mesma forma que acontece em português. Mas ele vai ser na, né, ni, no, nu, né? Na, né, ni, no, nu. Aí na sequência, essas letras são reconhecíveis. A letra maiúscula, a letra minúscula é um pouco confuso, porque você vai ver um negócio que parece mais um U, mas na verdade é um M. Ou você vai aparecer um negócio que vai ver, parece mais um V, mas na verdade é um N, né? um NU, NU. E aí você vai ter que se acostumar com as letras, o formato das letras maiúsculas e das letras minúsculas. O formato das letras maiúsculas vai ser mais familiar para vocês. Aí, continuando aqui, mas você vai ter que aprender aos poucos. Aí aqui, Omicron, Omicron é a sequência, ele vai ter o som de O fechado e breve. O, como na palavra tolo, como na palavra bolo, né? Um som fechado e breve, né? Tolo, bolo, né? Sons fechados e breves, né? Você pode ser que você tenha aprendido em outro curso, em outro livro, pronunciar como se fosse O. E não é um problema. Você pode pronunciar como se fosse O. Os gregos modernos pronunciam como se fosse O. E eles não fazem diferença entre o Ômicron e o ômega. Eles não fazem diferença, é o mesmo som. A diferença é o modo como você usa essas letras. Normalmente o Ômicron você vai usar em substantivos. Em substantivos, por exemplo. E o ômega, normalmente você vai usar ômega, você vai usar muito com final de verbos. Final de verbos. E aí, normalmente, os gregos fazem essas regrinhas de ortografia para poder fazer a pessoa fazer a diferença entre o ômicron e o ômega. Mas eles pronunciam da mesma maneira, nos gregos modernos. Vocês chegaram a ver
o vídeo da mãe ensinando a filha o alfabeto grego com a pronúncia moderna ou não? Quem foi que viu o vídeo da mãe ensinando a filha? Você mandou esse vídeo, professor? Sim, mandei lá no Google Classroom. Vocês devem ter recebido por e-mail, né, uma mensagem. Ainda não vi. Mas aí você veja que tem um material lá, tem o vídeo, né? Sim, sim. É interessante, é interessante. Veja os vídeos que eu mandar, porque são vídeos que eu acho que são muito interessantes. Que não são... Na semana passada eu mandei um vídeo onde eu passo toda essa questão do alfabeto já. Eu já explico isso aqui. E aí vocês podem... Só que é um vídeo de 1 hora, então você tem que ter o tempo para poder ver. O vídeo da mãe ensinando para a filha, mais curtinho. E você vai pegar a pronúncia moderna. Para você não ficar pensando, eu não sei nem como é a pronúncia moderna, não sei nada. É fácil ver como é a pronúncia moderna. Tá? No YouTube tem vários vídeos com a pronúncia moderna, e você pode ver. Esse eu achei só bonitinho, mais interessante, porque mostra, né, bem assim o processo de alfabetização. Aí na sequência tem a letra Pi, que vocês conhecem lá da matemática, né? 3,14, não é? A letra Pi tem som de P, sem aspiração, né? Sem aspiração, como, por exemplo, na palavra política, né? Então é isso, basicamente é isso. O P, ele vai ser... É para você já conhecer o formato de um P, ele parece uma casinha. Ele, quando está minúsculo, pode parecer um N, e você se confundir, ou parecer até um R, né, na sua caligrafia, aí você se confundir. Mas o P tem som de P, né? Sem aspiração. Aí na sequência tem o Ró, 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 Ró tem som de R, R. E um R vibrado, né? Como vai ter o som de R na palavra antropologia, por exemplo. Aí você tem que fazer assim, se acostumar que a letra que parece um P é um R, a letra que parece um R é um P. Você tem que fazer, né, essa distinção, né? Algumas letras vão causar confusões para vocês. Se a gente voltar lá para o eta vai parecer um H, o eta maiúsculo vai parecer um H, e o eta minúsculo vai parecer um N, Tudo bem? Aí, oi. No caso, a pronúncia é isso mesmo, né? Ró. Como se esse ômicron fosse aberto. Não é um ômicron, é um ômega. É um ômega. Ômega. Sim, é um ômicron, é verdade. É porque eu já vi na pronúncia, se não estou enganado, na pronúncia erasmiana, a pronúncia é Ru. Isso. O pessoal da pronúncia erasmiana, eles vão, às vezes, fazer essa distinção entre O e O, né? Assim, vão tentar, assim, o ômicron vai ser ômicron e o ômega vai ser ômega. Então, às vezes, vão pronunciar o ômega como se fosse O, e às vezes vão pronunciar como se fosse ou. Então você tem que ver que quando a pessoa pronunciar assim o ômega ou ômega como se fosse um ou, não é que ele esteja errado, ele está seguindo uma tradição brasileira erasmiana. Tudo bem? Vocês compreendem? Deu para entender? Ótimo.
Ótimo. Então, quando eu falo esse ômega com esse ó, eu estou seguindo, né, uma tradição assim da pronúncia reconstituída ou reconstruída, né, do período clássico. Eu estou fazendo uma pronúncia mais. Existe algum livro aqui sobre a pronúncia? Existe, claro, existe. Existe um livro que ele só explica, né, a pronúncia, e está em inglês, e tem várias páginas, e que normalmente as pessoas não têm paciência para ler. Mas existe também umas gravações. Tem dois livros com gravações que eles tentam reproduzir o que seria uma pronúncia reconstituída. Que se você quiser ouvir, eu passo para vocês os áudios. Eu não passei ainda os áudios. Um dos livros é esse aqui, olha. O de inglês. O de inglês, ele tá assim, aparece o nome dele aqui mais abaixo aqui nessa introdução. O nome dele, deixa eu achar aqui. Pronto, ele tá bem, deixa eu ver aqui. Pronto, ele está aqui antes da parte 3, onde diz assim: as recomendações para a pronúncia dada acima, a pronúncia restaurada, são baseadas em W. Sidney Allen, Vox Graeca, A Guide to the Pronunciation of Classical Greek, Cambridge, né? University Press, terceira edição, 1988, páginas 177, 179. Então, nesse livro, né, a Vox Graeca, o Allen, ele faz todo um desenvolvimento, né, do argumento dele de por que é que o grego antigo clássico era pronunciado dessa maneira, e no final ele faz um resumo, a tabela dos sons. Tudo bem? Então, esse livro, ele é meio pesado para ler, porque ele é um livro que fala sobre fonologia, fonética, e aí, às vezes, você não vai conseguir acompanhar tão facilmente. Mas o que eu aconselho vocês é depois verem assim alguns vídeos e ouvirem alguns áudios que tentem usar essa pronúncia na prática. Então, um dos livros que tenta usar essa pronúncia na prática é esse aqui, o Assimil, o método intuitivo, né? O grego antigo. Eu tenho aqui a edição italiana, Il Greco Antico. Então, mas normalmente você encontra o PDF em francês, né? Que é ser grec ancien, El grec ancien. E aí você, com os áudios, né, do grec ancien, você consegue escutar, né, como seria, né, essa pronúncia reconstruída. Mas no final das contas acaba tendo um pouquinho de sotaque francês, que as gravações foram feitas por atores e jornalistas franceses. Vocês estão entendendo? E existe um outro que é um outro CD, que é o Speaking Greek. O Speaking Greek, ele é baseado nos textos do livro Reading Greek, que vocês, né, talvez já viram aí no mercado, alguém tenha, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro aqui. Vou pegar aqui na estante e mostrar para vocês o livro. É um livro que a gente aqui usava na UFC há muito tempo, mas a gente parou de usar porque a gente começou a usar o Atenase, que ele foi traduzido para o português, que ele é o Aprendendo Grego. Vocês estão vendo aqui?
Então, ó, esse Aprendendo o Grego aqui, ele tem um CD, ele pode ser adquirido um CD onde alguns professores de grego fazem a leitura dos textos, eles ensinam, primeiro tem uma parte tutorial, né, ensinando, né, como é que são os sons, os fonemas do grego antigo, né, e aí depois ele ele faz uma leitura, eles fazem uma leitura de todos os textos do livro. Eu também posso compartilhar com vocês esses áudios. Isso, tem um Aprendendo Latim também na mesma editora. Mas aí o que eu quero dizer é que tipo, esse aí é o que eu menos gosto, porque assim, o sotaque americano ou britânico, sei lá, acho que é americano, acaba ficando assim, dói muito no meu ouvido, dói muito. Não vem com CD, não vem com CD. Você tem que ou comprar, né, importar, ou encontrar os áudios na internet para que você possa ouvir. Como eu tenho uma pasta já com esses áudios. Eu apenas não compartilhei com vocês ainda. Vocês estão entendendo? Eu posso compartilhar os áudios com vocês. Mas assim, eu vou logo dizendo que eu prefiro os áudios do Assimil com sotaque em francês do que os do Aprendendo Grego com sotaque em inglês. É assim, me desagrada um pouco o ouvido os áudios do Aprendendo Grego com sotaque em inglês. Porque assim, eu acho que está melhor para a gente, né, o Assimil, porque, sei lá, porque o francês está mais próximo do português, eu não sei, é por isso a pronúncia, por mais que seja afrancesada, é melhor para mim do que a do Aprendendo Grego. O nome é Assimil, com 2 S's, Assimil. Ele é um método que tem vários idiomas, né? Vários idiomas. E aí ele tem esse aqui para o grego antigo. Eu comprei o italiano, a versão italiana, mas eu tenho o PDF da versão em francês. E os áudios também da versão em francês que eu posso compartilhar com vocês. Eu não compartilhei ainda porque eu não queria sobrecarregar vocês de material para vocês acharem, né? Olha, onde é que está o material, não sei o quê. Aí, então, aos poucos eu vou compartilhando esses materiais. Agora que vocês me pediram, eu devo compartilhar amanhã ou mais tarde, né, esses materiais em áudio para que vocês possam escutar. Aí alguém aqui quer o link para o Google Classroom, é isso? Arthur, o ideal é você usar assim, um outro link que eu posso te mandar aqui no grupo, que você entra lá no Classroom e já pede para entrar no Classroom, sabe? Pronto. Aqui a Sandy mandou o link para o WhatsApp, para o grupo lá do WhatsApp, mas eu mandei também o link para o grupo lá no Classroom, no Google Classroom. Aí aqui. Sim, a gente tá em qual letra, gente? Me lembra aí qual letra que a gente parou? Foi no Ró? Se foi no Ró, então a próxima letra é o Sigma. Sigma
É bem simples. Sigma tem o som de s, tem um som de S, como na palavra em inglês sing, né? E só às vezes, muito raramente, vai ter o som de z, quando vier assim, antes de uma consoante, né? Mais assim, vozeada. Não é quando vier assim entre duas vogais, não, como em português, não. É quando vier antes, né, uma consoante vozeada, como um beta, né, um delta, alguma consoante que tenha uma vibração nas cordas vocais, aí vai fazer com que ela fique vozeada também. Aí, o que é interessante no sigma é que o sigma minúsculo, ele tem duas variantes. Um sigma que parece uma bolinha, né? Uma bolinha, e um outro sigma que parece uma cobrinha, que parece mais com o nosso S. Esse sigma que parece uma cobrinha, ele é chamado de telicó. Ele é o final, é o sigma final. Então ele vai ser usado só no final de palavras. Porque muitas palavras terminam em sigma, né? No grego. Mas algumas pessoas, alguns calígrafos, né, não vão querer usar essa diferença. Aí eles vão simplificar, inventando o que é chamado de o sigma lunar. O sigma lunar, ele vai parecer um C. Então, muitas vezes você vai encontrar assim, esse C, como se fosse um C maiúsculo, um C minúsculo, né? Assim, tanto tanto assim no começo de palavras quanto no final de palavras. Então, isso aqui seria um sigma lunar, né? Esse C. Vocês estão vendo aí? Tudo tranquilo? Então, às vezes você vai ler um texto e ele não vai ter aqueles 3 sigmas ali, ele só vai ter esse sigma que parece um C. Então, às vezes você vê um quadro, você está olhando assim um quadro numa loja de artigos religiosos e lá vai ter, no lugar desse sigma mais assim, né? Vai ter um C no lugar do que seria um sigma. Tudo bem? Esse sigma é chamado de lunar, porque ele lembra, né, uma lua crescente. Aí na sequência, nós temos o tal. O tal maiúsculo, ele parece um T. O tal maiúsculo, ele parece um T. O tal minúsculo, ele não se parece com um T minúsculo porque não corta. Ele não corta. Ele é retinho em cima, né? Normalmente ele é curvo embaixo, mas é retinho em cima e não corta, né? O tal. E ele vai ter o som de T sem aspiração, como aquele botou em set, em inglês, né? Set. Ou seja, a gente podia botar, sei lá, sapo, botar assim, sapo, né? Vou botar aqui uma palavra assim, ó, em português, sapo, como em set em inglês, ou sapo em português, né? Tudo bem? Não é não, perdão, eu me enganei. Seria como, por exemplo, na palavra sapato, né? Sapato. Porque tem um T. Esse T não é aspirado, ele não é africado, é só um T. Sapato. É um som bem simples, sem destaque. Sapato. Vocês estão compreendendo o que eu quis dizer? Qual é o som? Então, esse é um T sem aspiração, como na palavra set em inglês, ou na palavra sapato, né? Em português. Professor. Oi. Não é o T carioca, não, né? É o T chiado. Não, nunca vai ser. O T carioca, né? Chiado, não, nunca vai ser aquele T carioca chiado. Eu falo isso, mas eu sou de Fortaleza.
E aí o T, esse T, assim, devido à televisão e tudo mais, esse T chiado, ele aparece aqui em Fortaleza. A gente vai perder ele quando vai lá pro sul do estado do Ceará, lá para assim, por ali no Juazeiro, no Crato. Aí a gente perde aí você fala titia, titia, né? Você fala dia, tia, né? Você não fala dia, tia. Quando você vai aqui mais para o sul do estado do Ceará. Mas em Fortaleza a gente fala dia, tia. A gente até faz essa africada, né, no som. Aí, continuando aqui. Na sequência, você tem Y, 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 Y. Aí o Y, algumas pessoas vão defender que ele deveria ser pronunciado Y, Y, porque todas as palavras em grego moderno que começam com Y, normalmente começam com o espírito rude. Então, algumas pessoas vão grafar ele como Y, Y, mas eu grafei aqui como se fosse Y, sem o espírito brando, que eu ainda não expliquei o que é espírito brando, mas é uma falta de uma aspiração no começo, né? Com aspiração, sem aspiração. Então aqui eu acho mais interessante sem aspiração no começo. Então é Y, Y. Aí essa letra, o Y, ele é pronunciado, né, como se fosse um U francês, né? U francês. Às vezes ele é pronunciado como se fosse U francês, assim, que você faz o biquinho de U e você pronuncia um I, assim, ó, U, 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 Y, Y. Às vezes ele vai ser pronunciado como uma semivogal. Então, nos ditongos, normalmente, ele vai ser pronunciado como se um U, né? Um U fraco, né? Um U semivogal. Vocês estão entendendo isso? Depois a gente vai ver os ditongos, aí a gente vai dizer, aqui é como se fosse um U semivogal. Mas quando ele é U separado, né, o U vogal, não é o U semivogal, a gente vai tentar dar um som assim, U, né, U. Mas algumas pessoas defendem que ele num grego mais arcaico, ele deveria ter só som de U de todo jeito, U. E quando chega no grego moderno, isso se simplifica para ele ter som de I. Então, no grego moderno, o Y vai ter som de Y. Então, vai ter som de I. Então, você no grego moderno tem várias letras com som de I. Tudo bem? Aí a próxima letra é o P, que eu pronuncio numa pronúncia mais reconstituída, assim, como se fosse um PH. P. Mas a maioria das pessoas aqui no Brasil vai pronunciar, até por influência de uma pronúncia mais erasmiana, como se fosse um F. Vai pronunciar como se fosse fi. Então, a maioria das pessoas no Brasil vai pronunciar o nome dessa letra fi. Mas eu pronuncio numa pronúncia mais reconstruída pi. Depois vocês escutem as gravações que eu vou mandar para vocês, aí vocês vão perceber como as pessoas que gravaram tentam pronunciar essa letra como se fosse pi, né? Mas aí se você vai tem que fazer uma escolha pessoal, né? Como é que a sua pronúncia vai ficar? Se você vai tentar pronunciar esse P aspirado, assim, pi, ou se você vai simplificar para fi, porque o fi ele pode ser lábio dental, aqui ó, o lábio de baixo encosta aqui nos dentes, fi. E no grego moderno é isso, ele simplificou para o som de F. Então
No grego moderno, essa letra também se chama fi. Fi. Aí o que foi que eu botei aqui? Pot. Então esse pot aqui, né? Na transliteração, né? Ele tinha assim uma pronúncia meio assim, ó. PH, né? Deixa eu aqui. PH, pot. Pot. Então ele era tipo assim, né? Pot. A pronúncia dele. E aí o F, né? O F, como eu botei qual exemplo? Filosofia. Perceba que a gente tinha uma ortografia mais etimológica, né? E aí, por exemplo, a gente escrevia assim, farmácia, né? Farmácia, assim, né? Farmácia. A gente escrevia farmácia com PH, né? Mas hoje em dia, né? A gente não escreve farmácia com PH, a gente escreve farmácia com F. Então, você tem que pensar isso, né? Por que isso aconteceu? Porque os gregos mesmo, no dia a dia de hoje, eles não escrevem, não pronunciam mais esse PH, essa letra fi como se fosse pi. Eles pronunciam como se fosse fi. Então a gente acabou adaptando, né, as palavras do português que são derivadas do grego, né? Então filosofia se escreve com F, farmácia se escreve com F, né, no português. Aí você pode escolher assim, adaptando, né, a fonética do português brasileiro, né, pronunciar essa letra fi, com som de f. Aí a próxima letra, estamos terminando o alfabeto hoje, essa letra é ri. Essa letra ri, ela pode ser pronunciada ri, mas não é o jeito mais reconstituído. O jeito mais reconstituído de pronunciar essa letra é ki. Então, as pessoas que defendem uma pronúncia mais clássica, mais antiga, vão dizer que essa letra era um capa aspirado. Então, era para ser pronunciado ki. Vocês estão entendendo? Aí ele fala aqui com uma palavra kit. Então, se você for olhar aqui, uma transcrição fonética aqui dessa palavra kit, você vai ver que tem uma certa aspiração aqui, né? Vai ser assim, kit, né? Aí, isso seria, né, numa pronúncia mais reconstituída, né? Mas, numa pronúncia assim mais moderna, vocês vão ver a pessoa falar assim, pronuncia com um som aspirado, como se fosse assim, morrer em espanhol, né? Morrer em espanhol, ou como se fosse como em ir, como se fosse CH em ir, em alemão, né? Vocês estão entendendo? Ir. Ou pronuncie também assim, como se fosse bar, né? Assim, vocês conhecem um compositor? Bar. Vocês estão entendendo? Aí no grego moderno, esse CH do alemão, na verdade, são dois sons, né? Assim também no grego moderno tem dois sons, que é um som, mas é muito diferente, difícil de eu explicar para vocês a diferença. Um é mais ha, ho, hu, aqui atrás, e o outro é he, ri, aqui na frente. Ri. Mas isso é no grego moderno. Numa pronúncia mais reconstituída, eu pronuncio assim: ka, ko, ku, ke, ki. Ka, ko, ku, ki. Eu pronuncio um capa mais aspiração. Ka, ko, ku, ki. Ke, ki. É assim que eu pronuncio. Mas, se você quiser, você pode tentar pronunciar com esse outro som mais moderno, assim. Ha, ho, hu. Aí, he, ri. Tudo bem?
Aí alguém levantou a mão. Oi, professor. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida com a diferença do Xi para esse Ki aí. Qual que seria a diferença mesmo? Fiquei com dúvida. Não, assim, não existe Xi. Não existe Xi. A transliteração, ela pode ser com CH, né? Olha, ou KH. Tá entendendo? Posso fazer a transliteração assim, CHI ou KHI. Vocês estão entendendo? Aí então nunca vai ser Xi, nunca vai ser Xi. O que você pode ter, se você for puxar para uma pronúncia mais moderna, pode ser assim: Ri, Ri, Ré, Ri, Ré, Ri. E aí lá atrás, Ha, Ho, Ru, Ha, Ho, Ru. Vocês estão compreendendo? Mas mesmo que você translitere com o CH, nunca vai ser som de chá, de chave. Não vai ser esse som de chá, de chave. Vai ser o de letra X em português. Você tem que se confundir, não se confundir. Parece um X, mas não vai ter esse som de X. Vai ter um som de K, Ko, Ku, Ke, Ki, ou um Ha, Ho, Hu, He, Hi. Tudo bem? Tudo bem, professor. Pronto. É só para vocês tomarem consciência disso. Aí agora, o psi vai ser um som de pi mais sigma, ou p mais s, como em psicologia. Você tem que tomar cuidado para não dizer assim, psicologia. Não colocasse um i a mais, sabe? Psi. Não é psi, é psi. Vocês estão entendendo? Uma sílaba só, não é duas sílabas. Não é psi, é psi. Tudo bem? Aí a última letra é ômega, né? Vai ser uma pronúncia mais reconstruída, né? Assim com o som da letra da palavra hora, né? Um som aberto e longo, né? Hora. Tudo bem? Alguns professores, alguns livros vão tentar ensinar uma pronúncia mais ou uma pronúncia ou, mas isso é uma pronúncia mais didática, ela é mais erasmiana, ela é mais assim, tentando concordar assim, a fonética do latim com a fonética do hebraico, né? E aí a gente que tenta uma pronúncia mais classicista acaba tentando fazer essa diferenciação. Bom, a gente ainda tem um tempinho, né? Bora descendo aí para o próximo ponto. Aí aqui tem uns símbolos que eu preciso ensinar para vocês. Você pode descer para a próxima página? Aí vocês estão vendo esse símbolo aí que parece assim uma meia lua. Eu acho que você tirou o zoom, não dá para ver a meia lua. Ele é um... Isso, isso. Aí vocês estão vendo aqui, ó, um símbolo. Tem dois símbolos. Um símbolo é como se fosse uma meia lua, né? Assim, deitada, e um outro é como se fosse uma linha reta, né? Uma linha reta. Esses símbolos são os símbolos que a gente usa no latim para poder marcar a questão da métrica das vogais, para saber se as vogais são longas ou se são breves. Então, o símbolo, né, que é assim, parece uma meia-lua deitada, a gente chama de bráquia, que significa breve. E o som, o símbolo que a gente usa assim como se fosse uma reta em cima, a gente chama de macron, ou macron. Vocês estão entendendo?
e significa que a vogal é uma vogal longa, uma vogal longa. A gente normalmente vai usar, às vezes, didaticamente, a gente vai usar essas letras em alguns momentos para poder marcar que a letra alfa, iota, y são longas. Você está vendo ali, ó, ver, alfa, iota, y, e aí tem um macron em cima. Vocês estão vendo? Às vezes, você vai ter que, o livro vai ter que colocar esse símbolo para poder dizer, olha, essas letras, elas são, nesse caso aqui, nessa palavra, são longas. Porque como elas podem ser longas ou podem ser breves, aí muitas vezes, você vai ter que seguir um monte de regras fonológicas para poder saber se elas são longas ou são breves. Mas o livro ele tenta ajudar didaticamente colocando esse símbolo. E aí você também pode colocar o outro símbolo da meia-lua em cima dessas letras para poder dizer que elas são breves, vão ser breves. Mas esse livro ele não vai colocar tantas vezes o macron, melhor dizendo, a bráquia. Não vai colocar tantas vezes a bráquia para ser usada. Por quê? Porque colocar esses símbolos em cima das letras dá um certo trabalho de produzir uma fonte específica que aceite esse tipo de sinal. Na verdade, nos textos, quando você for ler textos em grego, ou quando você for digitar textos em grego, você vai ter dificuldade de colocar esses sinais em cima das letras gregas. Porque normalmente você vai ter já outros sinais para o grego antigo, os diacríticos, né, que precisam ser colocados em cima e às vezes não vai conseguir juntar, um vai ocupar o lugar do outro. Vocês estão entendendo o problema? É um problema de digitação, de imprensa, né? Mas aí a gente tem que dar uma olhadinha em quais são os sinais que são usados normalmente para o grego. O grego usa alguns sinais, alguns acentos. Aí um dos acentos é chamado de circunflexo ou perispômeno. O acento circunflexo, ele marcava uma ascendência e uma descendência tonal musical. Uma ascendência e uma descendência tonal musical. Então, esse aqui que eu estou dando um destaque aqui. Vocês estão vendo que eu dei uma aí aqui, na nossa digitação, né, atual, ele tem 3 formatos. Ele pode ter um formato assim de uma onda, que é como se fosse um tio para a gente. Pode ter um formato assim de uma meia-lua, né, assim, emborcada, né? E pode ter um sinal de parecer um chapéuzinho, né? O sobe e o desce. E é por isso que o nosso sinal de chapéuzinho se chama circunflexo também. Mas quando você vê uma palavra transliterada do grego para os caracteres romanos e aparecer o circunflexo, isso não significa que o timbre da letra é fechado. Na verdade, significa que é longo. Sim, no ômega, por exemplo. Então, você vai, às vezes, no ômega, você vai encontrar o macron, né, aquele tracinho, e às vezes você vai encontrar o circunflexo, né, a casinha, assim, né, o chapéuzinho, dizendo, olha, essa letra aqui é longa. Então, se você for fazer uma pronúncia reconstruída, você vai dizer ó, bem longo, né? E aí, se você for pronunciar uma coisa mais erasmiana, você vai querer dizer o, mas normalmente é assim. Isso vale também para o eta. Tudo bem? Aí aqui, continuando aqui.
a gente vê agora dois sinais chamados que a gente chama de espíritos. Espíritos. Você pode descer? Os sinais que a gente chama de espíritos, eles, assim, o nome espírito é um nome que ficou consagrado na tradição gramatical, mas você pode trocar a palavra espíritos por aspiração, aspirações, aspiração. Então, o que significa espíritos? Significa assim, a palavra, ela começa com vogal ou com um ditongo. Se ela começa com um vogal ou ditongo, ela pode ter aspiração. Pode ter um som assim, ha, 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 como na letra H em inglês. Ha, ha, ha. Ou não, ou não. Então, a gente usa, né, os sinais dos espíritos para poder marcar assim, olha, tem aspiração nesse começo de palavra, ou não tem aspiração nesse começo de palavra. Então, aqui, se você olhar aqui essa palavra aqui, ó, hen, né, essa palavra hen, ela tem aqui um sinal diacrítico que parece um abre aspas. Aparece um abre aspas que fica em cima da letra Y. Vocês estão vendo? Um sinal assim? Às vezes você precisa dar um zoom bem grande para poder você ver como é que é. Na leitura, muitas vezes você vai se confundir e você não vai saber se aquilo ali é um espírito que a gente chama de rude ou um espírito brando. O espírito que a gente chama de rude ou áspero é a aspiração. A aspiração, tem aspiração. Então ele é assim, né? Ele é como se fosse um abre aspas simples. Um abre aspas simples é o espírito rude ou espírito áspero, né? Então essa aqui vai se pronunciar hen. Ao lado tem uma outra palavra, né? Que é um ditongo. Aí no ditongo, você coloca o espírito em cima do segundo elemento do ditongo. E esse ditongo aqui não é qualquer ditongo. Ele é um ditongo impróprio de alguma maneira, ele é um ditongo que na verdade virou um dígrafo logo no período clássico. Então, ele era pronunciado ru, não era rou. Em algum momento, lá no grego arcaico, talvez ele fosse pronunciado ro, né? Como fosse dois o, ro. Mas lá no período clássico, lá, rapidamente isso se muda, né, um pouco e ele começa a ser pronunciado ru. E aí, então, no grego moderno, esse ditongo, ele vai ser um dígrafo, né, e vai ser pronunciado u, né? O que acontece é que no grego moderno, eles aboliram os espíritos. Não se pronuncia mais os espíritos. E também não se escreve mais os espíritos. Antigamente, você escrevia os espíritos, mesmo que não pronunciasse os espíritos. Assim como a nossa letra H não é muda, né? Por exemplo, na palavra homem. Então, antigamente, lá na Grécia, você escrevia os espíritos, mas não pronunciava os espíritos mais. Você dizia só tudo U, né? U. Não pronunciava a aspiração. Mas, então, se você for ver um vídeo de alguém pronunciando com a pronúncia mais clássica, né, ou melhor, mais moderna, você vai ver que a pessoa ignora os espíritos e pronuncia como se for tudo sem essa aspiração inicial de palavra que começa com vogal ou consoante. Aí você pode, descendo um pouquinho mais, ver o outro exemplo. Aí aqui, só para você saber, essa palavra aqui significa um. Esse hen significa um. E esse ru significa
alguma coisa como onde, um pronome relativo, onde. Tipo assim, você fez, assim, eu queria ir naquele lugar onde você encontrou aquele livro, né? Um pronome relativo onde. Aí aqui o in, né? In. Esse in aqui, né? Ele tem um espírito, um acento não, um sinal diacrítico que a gente chama de espírito brando ou suave, brando, suave, né? E aí, então ele significa não aspiração, não tem aspiração. Então, aqui você vai pronunciar in. E ao lado você vai ter assim a pronúncia assim, um ditongo, né? Uma palavra que começa com um ditongo, que tem o espírito brando ou suave em cima do segundo elemento do ditongo. E aí você vai pronunciar isso aqui, u. E só para saber, aquele en aqui significa a preposição em, mas às vezes a preposição em pode significar assim, com, né, alguma coisa, por meio de alguma coisa, né? Tem outros significados, mas basicamente o significado básico é em algum lugar, né? E aqui o u é tipo algum lugar, é como se fosse assim um pronome indeterminado, algum lugar. Vocês estão acompanhando, gente? E aí é que ele vai dizer que em começo de palavra com a letra Ró, normalmente, no começo de palavra com a letra Ró, você coloca também o espírito rude em cima da letra Ró. Então, em cima da letra Ró, quando a letra Ró for inicial, você também coloca o espírito rude ou áspero em cima dessa letra. Ele dá o exemplo da palavra rabdos, que significa uma varinha, né? Um bastão, né? Uma varinha. Rabdos. Algumas pessoas defendem que uma pronúncia deveria ser tipo rabdos, meio sussurrando. Rabdos. Né? Seria um pouco diferente. Então, assim, normalmente as palavras que começam com ró têm o espírito rude em cima do ró. Aí agora ele vai falar dos ditongos. Vamos aí descer a tabelinha aí até os ditongos. Aí não sei se dá para dar o zoom para aqui um pouquinho para vocês, para a gente poder ver aqui os exemplos que ele dá. Professor, até pode, mas poderia revezar, porque eu não estou conseguindo acompanhar, não sei se já teve a chamada, as suas indicações de leitura eu não consigo ver. Teria com algum colega, eu posso colocar o link e revezar? Claro. Vocês, alguém aí assim, gostaria de compartilhar a tela agora, para poder a gente fazer a leitura juntos? É tudo para não sobrecarregar o meu computador. Meu computador está gravando isso aqui que eu estou mostrando para vocês, só que ele não está gravando vocês. Ele está gravando a tela do meu computador só e o arquivo que está aberto aqui. Eu não estou na videoconferência no computador. Eu estou na videoconferência só no celular, para poder evitar os problemas que eu tive anteriormente. Então, alguém sabe usar o Google Meet? Sabe compartilhar a tela? Pode compartilhar a tela? A gente ainda tem assim uns 20 minutos ainda de aula, dá para poder ver algumas coisas ainda. Olha, o Brisa vai tentar compartilhar a tela. Pronto, Brisa. O segredo, Brisa, na hora de compartilhar, é você não compartilhar assim a tela toda. Porque você compartilhou a tela toda. É mais fácil você compartilhar só
uma guia, sabe? Uma guia. Porque quando você compartilha só uma guia, você você consegue voltar para a videoconferência e deixar a guia lá parada num determinado momento. E aí você faz esse movimento de ir e voltar, ir e voltar. Pronto, agora eu acho que melhorou. Aí você consegue dar um zoom aí nos ditongos, lá embaixo. Oi? Você consegue dar um zoom, ampliar um pouco a imagem, do que você está mostrando. Isso, está ficando bom, vai. Aí vai, amplia, tenta ampliar um pouco mais. Acho que está ficando bom. Agora desce um pouquinho para a gente ver os exemplos. Prontos. Aí aqui temos, não sei se vocês conseguem visualizar muito bem, mas temos aqui, olha, esse ditongo aqui, alfa e iota, né? Ó, alfa e iota, né? E temos aqui a palavra I guess. Repita comigo, I guess. I guess. Aí aqui temos aqui o ditongo alfa y e temos a palavra autocrates. Autocrates. Repita comigo, autocrates. Autocrates. Aí aqui temos o ditongo eu, né? Y. E aí você aqui temos a palavra eugenes. Aí aqui temos o ditongo eta y. E vocês têm aqui a palavra heureka. Aí aqui temos ômicron y e a palavra oikonomia. Aí temos o ditongo y iota e a palavra ruios. Então aqui isso foi uma pronúncia mais reconstituída. Se fosse uma pronúncia mais moderna, isso aqui seria alguma coisa como eis, autocratis. Essa aqui seria Evgenis. Essa aqui seria ivrica ou ívrica. Essa aqui seria economia. E essa aqui seria ios. Porque esses ditongos, no grego moderno, são pronunciados dessa maneira. Alfa, né, no grego moderno, vai ser pronunciado como Y. E o alfa Y vai ser pronunciado como alfa, vai ser pronunciado como alfa phi ou como alfa vita. Então vai ser af ou av. E aqui o Y, né? O Y no grego moderno vai ser pronunciado como se fosse F, ou como se fosse Ev. Então você lembra da palavra evangelho. Isso numa pronúncia mais moderna, né? Então, af, av, ev. Então isso aí tem uma evolução, né? Na pronúncia desses sons. Isso aqui vai ser pronunciado como se fosse basicamente como se fosse if, ou como se fosse if ou if. Isso aqui vai ser pronunciado como se fosse i. E isso aqui vai ser pronunciado assim como se fosse i.
uma coisa assim, né? Ios, ios, ios. Isso numa pronúncia mais moderna. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Professor, Oi. pode repetir a pronúncia clássica, desculpa, reconstituída de cada uma? Isso. Então, aqui seria I, ao, eu, el, oi, ui. Deu para entender? I, ao, eu, el, oi, ui. Mas isso aqui foi um bônus que eu dei para vocês aqui. Então, e como é que isso aqui é pronunciado no grego moderno? Isso aqui, esse ditongo, ele é pronunciado né? Esse aqui, ele é ditongo, ele é pronunciado af ou av, Então, aqui, esse aqui vai ser pronunciado f ou ev. Esse aqui vai ser pronunciado if ou iv. Esse aqui vai ser pronunciado i. E esse aqui vai ser pronunciado como i. Ou só i. Às vezes simplifica, né? I. Então, isso aqui é o quê? I. Isso aqui é i. Então, ios, economia. Ivrica. Evgenis. Autocratis. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pegar essas palavras e jogar elas no Google Tradutor e ver como é que elas são pronunciadas no grego moderno. Isso aqui é só mais uma forma de eu introduzir um pouco as diferenças de uma pronúncia mais clássica para uma pronúncia mais moderna. Tudo bem? Sim, aqui me perguntou assim, então, numa pronúncia mais clássica, a gente tenta pronunciar o eta como se fosse e, e o y como se fosse e. Mas é mais, a diferença não era tanto quanto o timbre, era mais assim de quantidade. Então era curto e breve. Então, se você quiser pronunciar tudo sempre muito aberto, tudo ó, também é uma pronúncia aceitável e defendida. O professor Murático, que ele tem um método muito interessante, ele defende assim uma pronúncia assim, onde você não faça a diferença entre timbre, sempre seja o timbre aberto, sempre o timbre mais aberto. Então, você vai pronunciar sempre assim um e um ó e ó. Vocês estão entendendo? Para poder marcar a quantidade. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que o professor Jacinto também defende. Eu não achei o do Murático aqui fácil, mas achei o do Jacinto, esse aqui é LNK. Difícil encontrar esse livro, mas o professor Murático, eu tenho certeza que ele defende essa questão de, não, pronuncie tudo como se fosse aberto, só que tem que ter a quantidade. Ó, você fazer as diferenças. Tudo bem? Então, muita gente, eu conheço pelo menos um colega meu que tenta fazer dessa forma. Ele sempre pronuncia essas vogais abertas, nunca fechadas, sempre pronuncia aberto. Mas isso aí é uma variação, e aí depois a gente vai ver que existem propostas de pronúncias diferentes, né? Aí aqui, como é que eu vou aqui? Essa aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu vou dizer assim? Moderno, né? Deixa eu ver aqui. Moderno, deixa eu ver aqui. Moderno, né? Olha aqui. Botar grego moderno. Pronto, eu vou botar aqui. Grego moderno, para que vocês entendam do que eu estou falando aqui. Pronto, aqui. Grego moderno. Pronto, aqui, mais aqui. Grego moderno. E aqui de novo. Grego moderno.
Normalmente a gente não ensina a pronúncia do grego moderno, mas eu sou um pouco diferente a esse respeito, porque eu estudei um ano de grego moderno. E aí, quando você estuda um ano de grego moderno, você fica com uma ideologia diferente. Você já começa a querer defender mais uma pronúncia mais próxima do grego moderno. Porque todos os professores, né, na Grécia ensinam grego antigo com uma pronúncia mais moderna. Perguntas? Tem duas pessoas com a mão levantada. Professor? Oi. É o Udemir que está falando. Oi, Udemir. É o seguinte, é que eu estou um pouco confuso nesses detalhes. O senhor, por exemplo, falou que a questão de pronunciar aberto, pronunciar fechado em relação à quantidade. Mas a relação de quantidade não está ligado, por exemplo, na questão do ômega e do ômicron, não está ligado mais, ou está ligado a essa questão da letra em si, ou então do macro e a braquia, ou não? Está sim. Mas o que acontece é que quando há assim, as propostas de fazerem a pronúncia, né, alguns métodos que talvez você tenha tido acesso vão dizer, olha, vamos dizer assim, epsilon se pronuncia E, ômicron se pronuncia O, ômega se pronuncia O, ou OU, eta se pronuncia E, ou EI, EI. E aí, isso é uma pronúncia mais erasmiana, não é uma pronúncia reconstruída, né, como mais clássica. O que você tem que entender é que os sons variam no tempo, de lugar para lugar, de séculos e séculos. Então, se a gente fosse colocar a tabela aqui, para vocês verem, a tabela é bem longa, mas aí você tem que escolher como é que você vai pronunciar. Se você vai pronunciar assim, fazendo uma diferença de timbre, quais são as letras que a gente consegue modificar o timbre em português? É o A e o O. A gente não consegue modificar o timbre do A, melhor dizendo, é o E e o O. É o E e o O. A gente não consegue modificar o timbre em português do A, do I. Do A e do I. Muito menos do U, né? A gente não modifica. Aí o que acontece é isso. A gente fala, mais a gente consegue modificar o timbre do A, melhor, do E e do O, para E e O. E e O. E aí algumas gramáticas vão divergir, vão dizer, olha, o eta você pronuncia E, o EI. O ômega você pronuncia ou então ou. E aí o que eu estou dizendo é, se você, na dúvida, sempre tente abrir a pronúncia. Pronuncie mais aberto, mais para um O, mais para um E. Só que se for um Y, você pronuncia breve, você pronuncia E. Se for um eta, você pronuncia longo, E. Se for um ômega, você pronuncia O. Se for um ômicron, você pronuncia O, mais breve. E aí alguns professores vão defender esse tipo de pronúncia. Eu tenho alguns colegas que preferem uma pronúncia dessa maneira. Eu não pronuncio dessa maneira.
eu tento fazer uma diferença de timbre, mas quando eu aprendi, eu tive que reaprender a pronúncia de timbre. Esse é o problema. Foi assim, vou explicar para vocês. No meu primeiro semestre, eu aprendi uma pronúncia mais erasmiana, onde os timbres eram trocados. Aí no segundo semestre, eu já tive que aprender, né, uma nova pronúncia mais reconstituída, trocando os timbres. Aí depois que eu troquei os timbres, eu fui aprender grego moderno e estudar mais assim um pouquinho sobre pronúncia, e aí eu vi que não era bem preto ou branco, tinha variações, né? Então eu tento explicar para vocês que existem variações na pronúncia. Tudo bem? Ok, professor. Obrigado. Pronto. Gente, alguma dúvida nesse aspecto? Não, né? Aí aqui tem umas outras combinações. Tá vendo assim, aí que eles são considerados dígrafos. Aí esse dígrafo aqui no grego moderno, ele vai ter o som de i, vai ter som de i. Deixa eu ver aqui. Então, ó, só para você saber, normalmente eu pronuncio isso aqui ei, mas o que acontece é que algumas pessoas vão pronunciar isso aqui como e. Então, ó, algumas pessoas vão querer pronunciar isso aqui como se fosse assim, como se fosse assim, como se fosse assim. Deixa eu mostrar aqui. Espera. Ou então assim, bota assim dois pontos. Então, na pronúncia reconstituída, eles vão querer dizer assim, ó, pronuncia isso aqui como se fosse mas aí eu fico confuso se realmente era isso que eles queriam, as pessoas que proporam essa pronúncia reconstituída queriam que fosse assim, esse e. Porque eu fico pensando que talvez eles quisessem propor uma pronúncia mais isso aqui, e. Não, vocês não estão visualizando o que eu estou visualizando. Eu estou falando aqui, vocês não estão visualizando. Vocês podem descer? Desce um pouco aí a imagem, quem está controlando a imagem. Eu estava falando aqui, vocês não estavam entendendo o que eu estava falando. Era isso aqui, ó. Presta atenção. Algumas pessoas na pronúncia reconstituída vão defender uma coisa assim. Normalmente eu pronuncio isso aqui, ei. Mas aí algumas pessoas vão querer pronunciar isso aqui se fosse e. Então eles põem esses dois pontos aqui como para tipo você pronunciar assim, e. Vocês estão entendendo? E no grego moderno a pronúncia é essa aqui, i. No grego como se fosse um iota. A pronúncia é i. A pronúncia no grego moderno. Compreendem, gente? A pronúncia no grego moderno é se fosse i. Então, olha, então aqui, a maioria das pessoas no Brasil vai pronunciar isso aqui como se fosse ei. Y vai pronunciar ei. Assim como, por exemplo, aí essa palavra eicosi. Vão pronunciar assim, eicosi. Mas algumas pessoas vão pronunciar assim, eicosi. Prolongando o e. Eicosi. Aí vai virar como se fosse um dígrafo. E aí no grego moderno também é um dígrafo, só que é um outro som. É o i. Então, assim, no grego moderno, essa palavra vai ser pronunciada ikosi. E significa 20. Significa o numeral 20. Essa palavra aqui, ikosi, vai significar o numeral 20. Ikosi.
Aí aquele no livro, ele diz assim, pronuncie como se fosse they. Olha, como eu pronuncio they, eu pronuncio they assim, ei. Então, eu pronuncio isso aqui, ei. Mas talvez o que eles quisessem dizer é que você pronunciasse assim, they. Fazendo um som que eu, mesmo tendo aprendido inglês assim durante muitos anos, não consigo produzir, sabe? Um som assim, como meio I, meio E, fraco. Vocês estão entendendo? Um som assim tipo E. Uma coisa meio I fraco. Então, simplificando, você vai pronunciar isso aqui ou ei ou I. Se você puxar para uma pronúncia grega. Então, só ei ou I. Eu não conheço ninguém que diga isso aqui ei, mas talvez tenha alguém que diga ei. Mas não é apropriado. É alguma pronúncia erasmiana, escolástica. Se alguém chegar aqui dizendo ei ou ai, né? Eu não respeito muito essa pronúncia, não. Vai doer no meu ouvido. Então, o que eu aceito é, tipo assim, pronuncie isso aqui como se fosse ei ou como se fosse i. Ou se você for assim, se você for escutar aqui o assimil, os áudios do assimil, eles não vão dizer ei, eles vão dizer assim, com dois es. Tudo bem? Só para vocês saberem. Aí, esse outro ditongo, que é como se fosse um hiato, né? Ou melhor, como se fosse um dígrafo, vai ter assim o som de U. Então, é basicamente isso. U. E então, algumas pessoas vão dizer, não, lá no passado, isso aqui tinha um som assim, tipo... lá no grego arcaico, isso aqui tinha um som assim, tipo mas no grego clássico, ele já pega já um som de U. E aí, ele vai ser usado no grego moderno também com som de U. Então, essa sequência ômicron Y, no grego moderno, vai ser pronunciado U. Então, aqui a palavra utis. Não apareceu ainda. Desculpa, gente. Eu falando aqui de coisas que não estão aparecendo. Então, aqui, ó, utis, né? Tá vendo aqui, olha? Então, algumas pessoas vão dizer, não, numa pronúncia mais antiga, você tinha um som mais O, né? Um som mais O. E aí, você numa pronúncia mais clássica, você tem um som U. E essa pronúncia chega no grego moderno. Então, é utis. No grego moderno, essa palavra seria pronunciada utis. Ele dá um exemplo aqui do inglês, mood. Então, o U longo, né? Mood. Aí existe um negócio chamado iota subscrito. Então, esses três ditongos aqui, olha, não sei se vocês conseguem visualizar, eles são considerados ditongos impróprios. E aí, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, parou-se de escrever um iota ao lado deles. Não se escrevia esse iota, mas os gramáticos, eles começaram a revisar os textos, eles começaram a colocar esse iota embaixo. E esse iota já não era mais pronunciado, mas pressupunha-se que em alguma época, lá do grego clássico, ele foi pronunciado. Então, isso aqui, lá no grego clássico anterior, era pronunciado ai, ei, oi. Ai, ei, oi. Mas logo, assim, num grego mais koiné, mais helenístico, isso aqui começa a ser pronunciado a, e, o. Sem a pronúncia do iota subscrito. Nem escreviam o iota subscrito.
Mas aí em algum momento os gramáticos vão revisar os textos e eles vão começar a desenhar o iota embaixo do alfa, embaixo do eta, embaixo do ômega, como se ele fosse assim uma cedilha, uma cedilha. Então você pode aqui, quando você vê aqui o iota subscrito, você pode escolher pronunciar ai, ei, oi, ou não pronunciar. Pronunciar só a, e, o. Tudo bem? Aí aqui, descendo mais um pouco, você tem aqui a questão assim de quando você escreve um texto com letras minúsculas, você coloca os acentos, e você coloca os espíritos, você coloca os iotas subscritos, mas quando você escreve um texto todo com letras maiúsculas, normalmente títulos, né, de alguma coisa, você não coloca acentos e você não coloca iotas subscritos. Os iotas subscritos, eles são escritos ao lado, como se fossem, e eles são chamados de adscritos. Então aqui essa frasezinha significa prosteikrene, prosteikrene, significa junto à fonte, né? Na fonte, no chafariz. E aqui ela é escrita só com letras maiúsculas, prosteikrene. Você vê aqui esses iotas adscritos aqui nessa palavra tei e nessa palavra krenei. E aí, se você não for pronunciar os iotas, você vai ter que pronunciar isso aqui prostekrene, prostekrene. Porque se você não pronuncia iota subscrito, você vai pronunciar essa expressão aqui prostekrene. E aí, mais modernamente, mesmo que é muito novidade, algumas pessoas vão começar a colocar os iotas subscritos em cima da linha com letras minúsculas. É aqui tá aqui, ó, prosteikrene escrito com os iotas, né, ao lado, né, do eta. Aqui, ó, prosteikrene. E aqui esses iotas eram importantes porque eles eram marcas de um caso, né, gramatical chamado caso dativo. Por isso que os gramáticos acabaram recuperando, né, esses iotas nas palavras. Então a gente está terminando a nossa aula. Aqui a gente não chegou aqui em pares de consoantes e consoantes duplas, nem consoantes aspiradas. A gente pode continuar isso aqui tranquilamente na próxima aula, falar de pontuação, acentuação. Mas assim, uma coisa que vocês têm que fazer é praticar essa semana a escrita das letras, das maiúsculas e das minúsculas. Vocês têm que pegar, né, um caderno e aí começar a fazer, né, a escrita das letras. Assim, vocês têm que começar assim, pegar assim deixa eu ver aqui uma imagem aqui para vocês. Não é isso que eu estou conseguindo.